Na época dos acontecimentos, eu tinha 17 anos de idade. Morava em Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, em uma casa simples, junto de meus pais e 2 irmãs. Estava cursando o ensino médio no período noturno e, para ajudar nas despesas de casa, trabalhava durante os fins de semana em uma mercearia localizada na beira de uma estrada que liga a cidade a pequenas comunidades vizinhas. Não era incomum o movimento diminuir muito após determinada hora, e muitas vezes eu permanecia sozinho cuidando do caixa e organizando mercadorias. A rotina era tranquila, mas havia uma tradição antiga naquela região. Muitos moradores, especialmente os mais velhos, falavam de criaturas estranhas que surgiam em noites específicas, principalmente quando a lua estava cheia. Eu, com a arrogância de jovem, ria dessas histórias, tratando-as como invenções sem fundamento. Porém, tudo mudaria em um certo mês de julho, durante um fim de semana aparentemente comum. Era uma madrugada de sábado para domingo. O relógio da parede da mercearia marcava 3h40. A rua estava deserta e apenas o som distante de motocicletas ecoava vez ou outra, quando algum viajante passava rápido pela rodovia. Eu havia acabado de fechar a porta de ferro do depósito, guardando algumas caixas, quando notei que a energia elétrica oscilou. As lâmpadas da mercearia piscaram 2 vezes e depois se estabilizaram. Estranhei, mas não dei importância. Continuei minha rotina, contando o dinheiro do caixa e arrumando notas em ordem. Poucos minutos depois, escutei passos pesados vindo de fora. Não eram passos normais, e sim algo que transmitia uma cadência irregular, como se o peso fosse desproporcional. Pensei que fosse algum cliente atrasado, talvez um agricultor voltando da roça ou alguém que tivesse parado por ali. Caminhei até a porta principal, que estava apenas encostada, e espreitei pela fresta. Do lado de fora não havia ninguém visível, apenas a estrada deserta, iluminada pela lua cheia. Ainda assim, os passos não cessaram. Eles se aproximaram de maneira lenta, e eu comecei a sentir um desconforto que não sabia explicar. Resolvi fechar a porta com mais firmeza e girar a chave na fechadura. Voltei para trás do balcão e fiquei atento. O silêncio reinou por cerca de 2 minutos, até que algo arranhou o portão lateral da mercearia, o mesmo que dava acesso ao depósito. O arranhar foi longo, contínuo, como se garras estivessem testando a resistência do metal. Meu corpo inteiro ficou tenso. Tentei me convencer de que poderia ser apenas um cachorro grande da vizinhança, mas no fundo eu sabia que aquilo não parecia o som de unhas de animal comum. Com cuidado, fui até a pequena janela lateral, protegida por grades, e espiei. Foi então que vi uma figura que nunca mais saiu da minha memória. Um corpo alto, arqueado, coberto por pelos escuros. Os braços eram longos demais, terminando em mãos que pareciam ter garras afiadas. A cabeça, desproporcional, lembrava a de um lobo, mas com olhos que brilhavam de forma intensa sob a luz da lua. Aquilo não se encaixava em nada que eu conhecesse. Era um ser que não deveria existir, mas estava diante de mim, na minha cidade, na minha rua. Congelei por alguns segundos. A criatura se aproximou da grade, farejando o ar, como se soubesse que havia alguém observando. Me afastei lentamente, tentando não produzir nenhum ruído. Ao mesmo tempo, minha mente se debatia entre fugir ou me esconder. Pensei em correr até os fundos e sair pela porta dos fundos, mas temia ser visto. Pensei em ligar para alguém, mas o telefone fixo estava na parede próxima à entrada principal, exatamente onde a criatura rondava. Tentei raciocinar. Lembrei que meu patrão havia deixado uma espingarda antiga guardada em um armário de madeira, usada apenas para espantar ladrões de gado em épocas passadas. Fui até lá, com passos lentos, e consegui abrir o armário. Peguei a arma e um punhado de cartuchos já enferrujados. Não sabia se aquilo funcionaria, mas era a única chance. Enquanto carregava a espingarda com mãos trêmulas, ouvi um estrondo. A criatura havia batido contra a porta lateral com tanta força que o metal vibrou. O som ecoou por todo o estabelecimento. Corri de volta para trás do balcão, me escondendo parcialmente. O barulho voltou, repetidas vezes,
como se ela estivesse testando até onde a estrutura aguentaria. Meu coração parecia querer parar de funcionar a cada batida. Em um impulso, ergui a arma e mirei na direção da porta. Quando a criatura forçou novamente, puxei o gatilho. O disparo ecoou alto e o recuo quase me fez cair. O cheiro da pólvora encheu o ambiente. Ouvi um uivo gutural vindo do lado de fora, um misto de raiva e dor. A criatura não recuou imediatamente. Ao contrário, começou a circular ao redor da mercearia, arranhando as paredes e batendo nas grades. Eu a acompanhava com a mira, sem saber por onde ela tentaria entrar. Foram minutos intermináveis. O som do uivo se misturava às pancadas, e a cada volta dela eu sentia que poderia não sair vivo dali. Então, subitamente, o barulho cessou. Tudo ficou em silêncio. Esperei, imóvel, por um longo tempo, sem coragem de relaxar. O relógio marcou 4 horas e 15 minutos. Eu continuava ali, imóvel, arma em punho, esperando que qualquer movimento acontecesse. Quando finalmente o dia começou a clarear, criei coragem de abrir uma pequena fresta na porta. O lado de fora mostrava marcas profundas de garras no metal e no concreto. Havia também gotas de sangue espalhadas pelo chão, indo em direção à estrada. A criatura havia partido, mas deixara provas inegáveis de sua presença. Desesperado, tranquei tudo novamente e esperei até o patrão chegar. Quando ele apareceu por volta das 7 horas da manhã, mostrei-lhe as marcas. Ele empalideceu e pediu que eu não falasse nada para outras pessoas, com medo de que a clientela deixasse de frequentar a mercearia. Apenas disse que eu havia tido sorte de não ter sido atacado diretamente. No entanto, a história não terminou aí. Nos dias seguintes, começaram a surgir relatos de animais mortos em sítios próximos, encontrados com o corpo dilacerado de forma brutal. Galinhas, cabras e até cachorros foram encontrados em condições que ninguém conseguia explicar. Os moradores comentavam entre si, e logo voltou a circular a velha lenda do lobisomem, que alguns juravam existir em noites de lua cheia. Dessa vez, eu não ria mais. Eu havia visto com meus próprios olhos. Com o passar dos anos, nunca mais presenciei a criatura de forma direta, mas as marcas daquela noite me acompanharam para sempre. Tenho hoje 28 anos, e cada vez que ouço alguém falar sobre lobisomens como se fosse apenas uma lenda, sinto vontade de interromper e contar minha história. Mas me contenho, porque sei que a maioria não acreditaria. Ainda assim, dentro de mim, carrego a certeza do que vi em Limoeiro do Norte naquela madrugada. Um ser que não deveria existir, mas que deixou em mim cicatrizes invisíveis e um medo que jamais será apagado. Antes de começar esse relato, preciso dizer que nunca consegui esquecer aquela noite. Por mais que os anos tenham passado, ainda me pego pensando nos olhos que brilharam diante de mim, na beira do rio Tapajós. Meu nome é Jorge, nasci em Santarém, no Pará, e desde muito jovem trabalhei como barqueiro no rio Tapajós. Atualmente, tenho 56 anos e continuo vivendo da mesma profissão que aprendi com meu pai. Transporto mercadorias, passageiros e até animais entre comunidades ribeirinhas e cidades próximas. Essa vida sempre foi dura, mas ao mesmo tempo me deu histórias que jamais imaginei viver. Entre todas, existe uma que nunca saiu da minha cabeça e que me acompanha como uma marca até hoje. Durante muitos anos, ouvi relatos de gente simples sobre criaturas que apareciam nas noites mais escuras. Alguns falavam de assombrações, outros de aparições sem explicação. Porém, havia sempre quem jurasse que existia um lobisomem rondando certas áreas mais afastadas da cidade. Eu nunca dei muito valor a essas conversas, pois estava acostumado com longas noites no rio, e meu foco era trabalhar para sustentar minha família. Tudo mudou em uma noite de quinta-feira. Era mês de agosto, época de pouca chuva, e eu tinha uma entrega importante para fazer em uma comunidade próxima. Parti de Santarém por volta das 8 horas da noite. O céu estava aberto e eu calculava que em cerca de 3 horas conseguiria completar a viagem. Comigo ia apenas meu ajudante, um rapaz chamado Luiz, de 22 anos, filho de um velho amigo da família.
O trajeto começou tranquilo. Conversávamos sobre coisas comuns, ríamos de histórias antigas e falávamos sobre futebol. No entanto, por volta de 11 horas, quando já estávamos quase na metade do caminho, Luiz ficou em silêncio de repente. Ele apontou para a margem do rio e perguntou se eu tinha visto algo estranho. Olhei na direção, mas não percebi nada. Apenas a silhueta das árvores contra o brilho distante da lua. Ele insistiu que alguém ou algo estava nos seguindo pela margem. Resolvi não dar muita importância, mas percebi que o rapaz estava ficando cada vez mais inquieto. Ele dizia que enxergava uma figura grande, andando com passos rápidos, quase como se corresse na mesma velocidade que nosso barco avançava pelo rio. Aquilo me deixou incomodado, mas continuei remando firme, tentando manter a calma. Pouco depois, comecei a notar que havia de fato algo estranho. Não era a imaginação do rapaz. A cada curva do rio, aquela presença parecia reaparecer, mantendo-se próxima, como se nos observasse. Por volta de meia-noite, decidimos parar em uma pequena clareira à beira do rio para descansar alguns minutos e verificar a carga. Assim que encostamos, descemos com lanternas em mãos. O silêncio era total. Luiz estava visivelmente assustado e me pediu para não demorar. Enquanto conferia os sacos de farinha e algumas caixas de mantimentos, ouvi um estalo forte vindo da mata. Dessa vez, não era o barulho comum de galhos quebrando sob algum animal pequeno. Era algo pesado. Segundos depois, ouvimos um grunhido baixo, profundo, que ecoou de maneira estranha. O som parecia vir de uma garganta humana misturada com a de um animal feroz. Meu corpo inteiro ficou tenso e percebi que não era prudente permanecer ali. Mandei Luiz voltar correndo para o barco. Enquanto ele subia, olhei rapidamente para a margem da mata e vi 2 pontos claros refletindo a luz da lanterna. Não eram olhos comuns, eram maiores. Brilhavam como se estivessem inflamados por dentro, fixos em mim. Subi para o barco o mais rápido que pude e empurrei para longe da margem. Luiz perguntava o que tínhamos visto, mas eu não tinha coragem de responder. Apenas disse que remasse comigo com toda a força. O que quer que fosse, não parecia disposto a nos deixar ir embora. Durante os minutos seguintes, ainda podíamos ouvir aquele grunhido vindo da mata, acompanhando o nosso trajeto. Em certo momento, o som se intensificou, e então vimos a criatura surgir brevemente entre as árvores. A cena me marcou para sempre. Era um corpo de homem, mas distorcido, coberto por pelos escuros, braços longos e mãos terminando em garras. O rosto parecia humano, mas deformado por um focinho alongado, com dentes expostos. A criatura corria de 4, depois se levantava, como se alternasse entre animal e gente. Luiz gritou desesperado, mas eu o mandei se calar. Se aquela coisa resolvesse atravessar o rio, não teríamos chance alguma. Remamos com todas as nossas forças, sem parar. O barulho dos passos pesados na margem continuava. Era como se a criatura tivesse fôlego infinito. Quando finalmente nos afastamos da área e já não ouvíamos mais nada, o rapaz estava em prantos. Eu tentava manter o controle, mas por dentro sabia que aquilo não era um bicho comum da floresta. Não era onça, nem qualquer outro animal que conhecíamos, era algo além. Chegamos à comunidade de destino por volta de 2 horas da manhã. Entregamos a carga, mas não falamos nada sobre o que tínhamos visto. As pessoas nos receberam bem, mas percebi que algumas olhavam para nós como se soubessem mais do que aparentavam. Uma senhora mais idosa se aproximou e perguntou se tínhamos visto o amaldiçoado. Fingimos não entender, mas ela insistiu, dizendo que todos naquela região conheciam histórias de um homem que, em certas noites, deixava de ser humano e se tornava besta. Aquelas palavras fizeram Luiz tremer. Eu, por outro lado, tentei ignorar, mas no fundo sabia que tínhamos cruzado com aquilo que ela mencionava. Na volta para Santarém, ao amanhecer, o caminho foi silencioso. Nenhum de nós queria conversar. Quando finalmente chegamos, deixei Luiz em sua casa e segui para a minha. Passei o dia inteiro sem conseguir dormir, lembrando dos olhos daquela criatura e do som gutural que ecoava na noite. Durante semanas, evitei viajar à noite. Passei a organizar minhas entregas para que acontecessem apenas durante o dia.
Contudo, certa vez não tive escolha. Precisava sair novamente após o pôr do sol. O medo já fazia parte de mim, mas o trabalho exigia coragem. Dessa vez, fui sozinho. Partindo de Santarém, por volta das 7 horas da noite, segui o mesmo trajeto de antes. Quanto mais avançava, mais lembranças daquela noite retornavam. Aproximando-me do local onde tudo havia acontecido, meu coração batia acelerado. Eu não via nada à margem, mas tinha a clara impressão de que aquela presença ainda estava lá. Por volta de 11 horas, ouvi novamente o mesmo grunhido profundo, desta vez mais próximo do rio. Foi impossível manter a calma. Remando com todas as minhas forças, percebi um vulto enorme na margem. Então, pela segunda vez, vi a criatura. Não havia dúvida. Era o mesmo ser, talvez ainda mais agressivo, acompanhando-me pela mata. Desta vez, a criatura não ficou apenas observando. Ela avançou até a beira do rio, como se fosse se lançar sobre mim. Gritei de pavor e remei sem parar. Por sorte, consegui ganhar distância, mas nunca esqueci o momento em que vi aquela figura se erguer por completo, revelando quase 2 metros de altura, músculos retorcidos e garras enormes. Consegui chegar à cidade sem ser atacado, mas sabia que não podia mais esconder a verdade. Contei a alguns amigos de confiança o que tinha presenciado, e para minha surpresa, muitos já tinham ouvido falar da mesma criatura. Diziam que havia um homem amaldiçoado que vivia em comunidades afastadas e que em noites específicas se transformava, vagando pelas margens do Tapajós em busca de vítimas. Desde então, nunca mais viajei sozinho à noite. E mesmo acompanhado, evito aquela parte do trajeto sempre que possível. O medo permanece, mesmo depois de tantos anos. Hoje, aos 56 anos, ainda carrego a lembrança viva daquele encontro. Sei que muitos não acreditam em lobisomem, mas eu vi com meus próprios olhos. O Pará é terra de muitas histórias, e algumas não são apenas lendas. Eu sei disso. Por mais difícil que seja falar, deixo aqui meu relato. Quem quiser acreditar, que acredite. Mas quem vive à beira do Tapajós sabe que certas coisas não são invenção. E eu jamais esquecerei o olhar daquela criatura, brilhando na escuridão da mata. Meu nome é Otávio, tenho 54 anos e sou dono de uma fazenda em Piraquara, no estado do Paraná. Minha família vive há gerações nessa região e eu cresci aprendendo o ofício de lidar com gado, plantar milho e feijão e cuidar das terras que herdamos do meu avô. A vida na roça é dura, exige disciplina, mas sempre me trouxe orgulho. Eu sempre gostei de acordar cedo, ver o nascer do sol sobre os campos e ouvir o mugido do rebanho. Para mim, não existe sensação melhor do que ver o resultado do trabalho estampado na terra. Ao longo dos anos, já passei por muitos desafios. Secas que quase acabaram com a plantação, doenças no gado, roubos e até enchentes. Mas tudo isso é parte da vida de quem vive do campo. O que eu nunca pensei que enfrentaria, no entanto, aconteceu em uma noite de inverno. Uma noite que até hoje carrego como uma cicatriz na memória, pois presenciei algo que não se explica por nenhuma lógica. Era mês de julho e as geadas estavam castigando o pasto. Eu costumava acordar cedo para soltar os animais e checar se estavam bem alimentados. Nessa época, deixava sempre alguns fardos de silagem prontos para compensar a falta de pasto verde. Minha fazenda não é muito grande, mas é suficiente para manter um rebanho de 30 vacas leiteiras e algumas cabeças de gado de corte. Tenho também galinhas, porcos e 2 cães de guarda que sempre foram fiéis companheiros, Thor e Pancho. Naquele dia em especial, trabalhei desde cedo cortando lenha e reforçando as cercas, pois um dos touros havia escapado na semana anterior. Quando a noite caiu, eu já estava exausto. Jantei com minha esposa e meus 2 filhos, conversamos um pouco sobre os planos da colheita e fomos dormir. Mas por volta da meia-noite, acordei com os cães latindo de forma estranha. Não era o latido normal quando alguém se aproxima do portão, nem quando aparece um animal silvestre, como raposa ou tatu.
Era um latido contínuo, agressivo, como se estivessem enfrentando algo que os deixava em fúria. Levantei da cama e olhei pela janela. A lua iluminava parte do terreiro e vi os 2 cães correndo em círculos focados na direção do curral. Achei que fosse algum ladrão tentando mexer no gado. Peguei a espingarda, calcei as botas e saí. A cada passo que dava, sentia que a agitação dos animais aumentava. As vacas mugiam, batiam contra as cercas e se moviam de um lado para o outro, como se quisessem escapar. Nunca tinha visto meu rebanho tão descontrolado. Caminhei até o curral com a lanterna em uma mão e a arma na outra. Foi então que vi marcas no chão, como pegadas, mas diferentes de tudo que eu conhecia. Eram grandes, mais compridas que as de um cachorro, mas também não pareciam humanas. A princípio, pensei em algum animal enorme, mas não havia relatos de onça naquela região havia muitos anos. Quando me aproximei mais, Thor e Pancho se colocaram à minha frente, rosnando e mostrando os dentes para o escuro além da cerca. Segui a direção em que estavam olhando, e foi aí que vi. A silhueta se destacou contra a luz da lua. Alta, de corpo curvado, com membros longos e movimentos estranhamente ágeis. Não era homem, não era bicho comum. Aquilo tinha o porte de um homem, mas a postura de fera. O que mais me assustou foi quando a criatura ergueu o rosto. Não esqueço dos olhos, brilhando de uma forma que parecia atravessar a escuridão. Por um instante pensei que meus olhos estivessem me enganando. Mas a reação dos cães e do gado mostrava que não era ilusão. Eles sabiam que havia algo ali. A criatura deu um passo à frente e foi possível ver que tinha algo semelhante a garras nas mãos. Meu instinto foi apontar a arma, mas meu braço tremia tanto que mal conseguia manter firme. O ser ficou parado, me observando. Não sei quanto tempo passou. Podem ter sido segundos, mas para mim pareceram horas. Então, emitiu um som baixo, gutural, que fez os animais ficarem ainda mais agitados. De repente, pulou sobre a cerca do curral com uma facilidade que nenhum homem teria. As vacas começaram a correr em círculos, desesperadas. Aquele movimento bastou para que eu desse 2 passos para trás, tentando calcular o que faria. Thor e Pancho avançaram contra a criatura, mas ela os afastou como se fossem brinquedos. Ouvi os cães ganindo de dor, o que me cortou por dentro. Nessa hora, atirei. O estampido ecoou pela fazenda e o cheiro de pólvora se misturou ao ar gelado. A criatura cambaleou, mas não caiu. Apenas virou o rosto na minha direção. Não esqueço daquilo. O olhar que lançou para mim era de pura fúria, como se eu tivesse apenas irritado ainda mais o que já estava enfurecido. Corri de volta para casa, gritando para minha esposa trancar as portas. Ela e meus filhos acordaram assustados e juntos empurramos móveis contra a entrada. Ficamos todos encolhidos no canto da sala, enquanto do lado de fora ouvíamos o tropel dos animais e sons pesados contra a madeira. Parecia que a qualquer momento a porta iria ceder. A tensão durou até quase 5 da manhã, quando os barulhos cessaram. Ficamos sem coragem de sair até o sol começar a nascer. Quando finalmente abrimos a porta, encontramos parte da cerca destruída, marcas de garras no portão e o curral em desordem. Algumas vacas estavam feridas, uma delas morta. Thor e Pancho estavam vivos, mas machucados, escondidos debaixo da varanda, tremendo como nunca vi antes. Passei o dia inteiro andando pela propriedade, tentando encontrar explicação. Vi rastros que seguiam até a beira da mata, mas depois desapareciam. O que quer que fosse, tinha força e inteligência além do comum. Nos dias seguintes, conversei com vizinhos. Para minha surpresa, alguns também tinham ouvido os cães enlouquecidos naquela mesma noite. Um deles disse que viu uma figura grande correndo pela estrada de terra, mas não quis detalhar. Aos poucos, a palavra lobisomem começou a surgir nas conversas. Alguns riam, outros falavam com seriedade. Eu mesmo nunca acreditei nessas histórias, mas depois daquela noite, não posso mais rir delas.
Desculpem-me se meu relato estiver muito grande. Preciso contar todos os detalhes. Espero que me entendam. Bem, tudo começou numa noite em que a lua parecia maior do que eu lembrava. Naquele ano em que eu tinha 23 anos e ainda morava no sítio, junto com meus pais e meus 2 irmãos mais novos. A casa ficava no sopé do lajedo de Pai Mateus, no interior da Paraíba, e a presença imensa das pedras sempre deu um ar de coisa antiga ao lugar. Vivíamos da criação de cabras e de um pedaço de terra que dava o que precisava para nos manter. Não éramos ricos, mas havia alimento e trabalho para todos. A rotina era simples. Ao entardecer, eu voltava do campo com as mãos sujas de terra e os pés cansados de caminhar entre pedras e caatinga. Uma das rotinas que mais gostava era sentar na soleira da porta e observar os blocos de rocha recortando o horizonte. Diziam os mais velhos que aquelas pedras guardavam histórias de tempos que ninguém mais lembrava, mas eu nunca dei muita atenção a isso. Até que aquela sequência de noites começou. Na primeira vez, percebi marcas estranhas perto de uma vereda que levava até o sopé das pedras. Fui até lá no começo da manhã, quando a luz estava tênue e o calor ainda não havia subido. No chão, entre pedrinhas e capim seco, havia impressões que mudavam no mesmo trajeto. Em alguns trechos, eram marcas que se assemelhavam a patas largas, com dentes que cavavam a terra. Em outros, a mesma trilha continuava, e como se alguém tivesse trocado de sapato no caminho, surgiam pegadas de pés humanos, com traços de sola e dedos bem definidos, como se alguém houvesse passado pelas pedras sem pretensão de ser visto. Minha mãe dizia que era coisa de viajante ou de animal estranho, mas não deu explicação convincente. Meu irmão mais novo, chamado João, era o que mais se impressionava com qualquer conto. Ele falou que viu, numa dessas noites, algo se movendo entre os blocos de pedra. A voz dele tremia ao narrar e parecia dividir entre o medo e uma espécie de fascínio. Meu pai tentou minimizar, como sempre fazia, mas não pôde negar a inquietação no rosto. Alguns dias depois, ouviram-se relatos vindos de outras casas ao redor do lajedo. Pessoas das redondezas contavam que animais de estimação haviam desaparecido, que pegadas enormes haviam sido vistas na lama perto do açude e que, às vezes, alguém encontrava sinais de que alguém havia passado pelos rochedos tocando as laterais das pedras, como se procurasse esconder-se entre elas. Aquilo deixou a comunidade em alerta, e mais de uma família passou a manter as portas fechadas até o amanhecer. Eu mesmo comecei a notar que, quando caminhava perto das formações rochosas, ao final da tarde, às vezes sentia como se algo se movesse no espaço entre os blocos. Não era vento, tampouco barulho natural. Era um deslocamento leve, um movimento que poderia pertencer tanto a um animal grande quanto a uma pessoa que soubesse se ocultar. Certa vez, ao atravessar um corredor formado por rochas inclinadas, senti o chão vibrar por um segundo e, ao olhar para trás, vi uma fenda por onde alguém ou algo havia passado. A maioria descrevia os avistamentos de forma parecida, uma figura que se acomodava entre as pedras, alongando-se, ficando imóvel por longos minutos e que desaparecia quando qualquer luz se aproximava. O que me chamou a atenção foi que sempre se falava nas marcas que alternavam entre garras e pés humanos. Isso mexia com a imaginação de todo mundo, porque lembrava de histórias antigas sobre seres que habitavam a linha entre o humano e o animal. Numa dessas semanas, um homem conhecido como Severino, velho senhor que entendia de plantas e rezas, passou por nossa casa. Severino era respeitado e procurado por muitos, pois dizia receber ensinamentos de gente que vinha de longe e aplicava remédios de ervas e simpatias que, segundo ele, ajudavam a curar males que a medicina simples não alcançava. Era dele que as pessoas pediam benzimentos e chás para aflições diversas. Nas conversas, ele mencionou algo que nos deixou inquietos. Falou de juramentos feitos em cerimônias antigas. Contou ainda, com a voz baixa e pausada, que havia rompido com alguém que prometera lealdade a um costume. Não falou nomes, mas seu relato sugeriu que certas práticas, quando desrespeitadas, poderiam provocar reações imprevistas.
O homem descreveu ritos em que quem quebrasse pactos passaria por transformações até aprender a lição. As palavras de Severino percorreram a comunidade como um sopro que atravessa o capim. Eu achava que eram relatos para lembrar as pessoas de cumprir deveres, uma forma de manter regras e tradições. Ainda assim, não pude deixar de lembrar das marcas no chão e daquela fenda entre as pedras. Decidi ir até a casa onde vivia um curandeiro chamado Amaro, que morava isolado entre os blocos e que ganhou a fama de saber coisas do mundo invisível. Alguns diziam que Amaro havia sido exaltado por ter curado um menino com febre alta, usando apenas cataplasmas de ervas. Outros afirmavam que ele também cometera deslizes em rituais antigos. Encontrei Amaro numa tarde de sol pálido. Ele estava sentado numa pedra lisa, com as mãos apoiadas nos joelhos, e me olhou sem surpresa quando cheguei. O semblante era de alguém que já esperava visitas. Sei por que veio, disse ele sem rodeios. As pegadas, as mudanças no solo. A história chegou até mim. Falei do que havia visto e perguntei se ele sabia explicar. Amaro respirou fundo e contou com naturalidade que havia uma linhagem de curandeiros naquela região cujo trabalho ia além do alívio de males físicos. Segundo ele, alguns daqueles que estudavam os segredos do interior podiam, por determinadas circunstâncias, assumir formas que os permitiam atravessar fronteiras entre mundos. Eram guardiões de lugares antigos e, quando falhavam em manter acordos, eram submetidos a um castigo que os tornava híbridos por períodos. Amaro falou de uma maldição que não era herdada da infância, mas consequência de promessas quebradas. Explicou que, em rituais de cura e proteção, havia pactos feitos com forças do lugar. Quem os traísse veria o corpo ser tomado por alterações que refletiam o desvio moral. Para ele, a alternância das pegadas era a assinatura dessa injustiça. A alma tentava manter a humanidade e, ao mesmo tempo, cedia ao instinto que vinha com a punição. Perguntei se havia algum nome para tal condição. Ele sorriu com melancolia e disse que os mais antigos chamavam de pena. Não quis dizer mais. Confessou apenas que aqueles que sofriam a pena, quando estavam em estado humano, frequentemente continuavam a ajudar as pessoas com remédios e cuidados. Porém, nas noites certas, não resistiam à mudança. Alguns tentavam se isolar entre as pedras para não prejudicar ninguém. Outros, incapazes de suportar a dor da alteração corporal, perdiam a razão e atacavam. Senti uma mistura de raiva e compaixão. Como punir alguém que fora curandeiro e, ao mesmo tempo, acolhera as dores das pessoas? Como reagir quando as pegadas que alternavam denunciavam que o mesmo ser deixava o rastro de um salvador e de uma criatura? A comunidade, temendo pela própria segurança, discutiu a possibilidade de capturar o responsável, mas Amaro disse que a melhor medida era comunicar o que sabia e tentar orientar o condenado a cumprir a reparação, se possível. Algumas noites depois, a situação escalou. Mais animais sumiram. Alguns moradores relataram ter acordado com ruídos vindos da rocha grande, como se algo raspasse as superfícies procurando passagem. Havia também quem dissesse que, ao observar de longe, vira uma figura que se acomodava entre duas lajes, deixando o corpo parcialmente coberto, de tal modo que se via apenas um ombro, um braço, às vezes um semblante. A apreensão cresceu. Então, numa madrugada em que a lua estava redonda e clara, ouvimos um chamado vindo do lado das pedras. Eu estava de vigia na entrada do terreno quando notei um movimento estranho. Algo passava lentamente entre as formas de basalto, como se tentasse atravessar um corredor natural. Segui com cuidado, levando apenas uma lamparina, e percebi uma figura curvada que parecia ajustar a posição para caber entre duas lajes. Ao me aproximar, ela ergueu a cabeça. Era um homem de meia idade, com a pele marcada e os olhos cansados. "Não me faça mal", disse ele com voz áspera. "Vim porque preciso de ajuda." Reconheci nele um dos curandeiros de que se falava, Amaro. Mas ali, diante de mim, percebi que algo havia se rompido. Perguntei o que acontecera e ele, com pouca força, explicou que havia quebrado um juramento antigo em um momento de fraqueza.
Contou que, tempos atrás, em troca de conhecimento e poder para curar, prometera manter certas obrigações que protegiam a área e honravam os mistérios do lugar. Em um episódio de desespero por salvar um irmão doente, desrespeitara uma dessas cláusulas. O castigo veio de forma que não previra. Ele pediu perdão, com lágrimas contidas. Disse que, nas fases em que estava humano, continuava a atender quem lhe vinha procurar, remediando feridas, aplicando emplastros e falando orações antigas. Mas quando se transformava, a fera vinha por instinto e por dor, e o que restava era uma vontade de se esconder entre as pedras para não ferir quem o amava. Rezava para que alguém o ajudasse a reparar a quebra do acordo que originara a pena. Pedi a ele que me dissesse como fazer a reparação, e Amaro explicou que a restituição exigia gestos precisos. Oferecer o que fora tomado pela desatenção, pedir perdão em voz alta perante aqueles que haviam participado dos ritos e oferecer elementos que simbolizassem a cura e a guardança. Levei Amaro para casa e conversamos com minha família. Meu pai, sempre prático, arregalou os olhos ao ouvir a confissão. Minha mãe fez silêncio, fechando as mãos como se segurasse um medo antigo. João, o irmão, estava dividido entre o ódio por aquilo que fora feito e a compaixão pelo homem que, em outros tempos, cuidara de gente doente. Decidimos que ajudaríamos. Não podíamos aceitar que um homem fosse condenado a vagar entre humanidade e ferocidade sem que alguém tentasse resgatar a sua consciência. Nos dias que se seguiram, contatamos pessoas de confiança que lembravam dos ritos antigos. Reunimos folhas, raízes e objetos que Amaro pedia. Uma faixa de pano branco, água do açude e um anel velho que havia pertencido a seu avô. Preparamos um espaço entre duas pedras, num corredor natural que era considerado ponto de encontro nas tradições. Ali, Amaro se ajoelhou, falou palavras que eu nunca tinha ouvido antes, pronunciando pedidos de perdão e oferecendo cada item como símbolo de restituição. Humildemente, devolveu à terra o que fora tirado sem permissão e pediu ao lugar que aceitasse sua expiação. As noites seguintes foram de tensão. Amaro se recolhia entre as rochas durante os horários mais perigosos e nos assegurava que tentava resistir. Em algumas vezes, ouvimos ruídos de luta, como se houvesse uma batalha interna para controlar os movimentos do corpo. Mas com o tempo, percebi uma mudança. As pegadas que antes alternavam entre garras e pés humanos foram aparecendo com menor frequência. Quando surgiam, a porção de pegadas humanas durava mais no traçado, como se aquela presença se firmasse no solo. Houve, porém, um episódio decisivo. Numa madrugada em que o céu estava leve e sem nuvens, alguém do vilarejo viu Amaro entre as pedras, parado, estendido como se aguardasse algo. Ao se aproximar com cautela, encontrou-o ajoelhado e lúcido, com as mãos erguidas, e notou que ao seu redor havia sinais de pessoas que, anos antes, haviam participado das cerimônias. Vieram também alguns anciãos que mantinham o conhecimento dos ritos. Eles observaram o processo de reparação e, depois de longas orações, amarraram fios e colocaram oferendas contendo ervas que aquietavam dores. Desde então, as incursões diminuíram gradualmente. Ainda havia noites em que animais se perdiam, mas a frequência caiu muito. As marcas alternadas nas trilhas tornaram-se raras e, quando apareciam, eram pequenas e passageiras. Amaro continuou a exercer sua função de curandeiro, mas agora com uma cautela maior, e nunca mais descumpriu um juramento. Aos poucos, a comunidade retomou a tranquilidade, e o respeito pelas práticas antigas voltou a ser tratado como parte da convivência com o lugar. Passei a entender que o que vi e vivi ali não era somente uma história de temor, mas também uma lição sobre limites, sobre consequências de promessas rompidas e sobre como a reparação pode devolver ordem a algo que correra risco. O lajedo de Pai Mateus continuou a ser o lugar de suas pedras imponentes, e as pessoas voltaram a caminhar entre elas com novo zelo. Quando às vezes eu caminhava pela vereda, ainda encontrava pegadas, mas eram quase sempre humanas,
como se a terra escolhesse lembrar apenas o que fora consertado e esquecer aos poucos o rastro daquilo que por um tempo fizera tremer a comunidade. A vida seguiu. Aprendi a valorizar os conhecimentos que vinham dos mais velhos e a entender que algumas tradições existem para proteger e organizar o convívio. E embora as lembranças daquelas noites nunca tenham se apagado, entendi que havia algo maior do que o medo. A possibilidade de consertar um erro, mesmo quando ele tem efeitos que parecem irreversíveis.